a noite toda, orando em línguas baixinho, olhando para o corredor com medo de ver Isabela aparecer de novo. Quando o sol nasceu, Gabriel acordou e me olhou com aqueles olhos cansados. Pai, ela não é normal, eu sempre soube. As crianças sabem dessas coisas, a gente sente. Por que você não acredita em mim? Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. No domingo de manhã, eu devia pregar. Subi no púlpito trêmulo, exausto, confuso. Comecei a pregar sobre conhecer a verdade e a verdade nos libertar, mas no meio do sermão passei mal. Tontura, suor frio, visão escura. Tive que pedir para o diácono substituir, coisa que nunca tinha acontecido em 8 anos de ministério. Desci do púlpito, sentei na primeira fila, cabeça nas mãos. Isabela estava ali ao meu lado, segurando minha mão, perguntando se eu estava bem, fazendo o papel de esposa preocupada. Olhei para ela e pela primeira vez pensei claramente: quem é você? Quem realmente é você? No dia seguinte, segunda-feira, o pastor Reinaldo chegou de São Paulo sem avisar. Minha mãe tinha ligado para ele depois do episódio da madrugada de sábado. Quando abri a porta e vi ele ali, senti vergonha e alívio ao mesmo tempo. Ele entrou, abraçou Gabriel, que correu para ele, e disse com seriedade: Marcelo, precisamos conversar. Isabela estava na cozinha. Ouvi ela derrubar algo quando percebeu que Reinaldo tinha chegado. Ela veio cumprimentar ele, mas manteve distância, coisa que achei estranha. Reinaldo foi direto. Sentou na sala, olhou nos meus olhos e disse: Você está em guerra espiritual e não percebeu. Sua igreja está sendo destruída de dentro para fora. Seu filho está traumatizado, sua mãe está adoecendo. E você, no meio de tudo isso, defendendo quem está causando a destruição. Tentei defender Isabela de novo, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Ele colocou a mão no meu ombro: Me dá 3 dias. Deixa eu investigar por 3 dias. Se eu estiver errado, vou embora e peço desculpas. Se eu estiver certo, você precisa ouvir. No primeiro dia, terça-feira, Reinaldo ligou para a Secretaria de Saúde de Campinas. Pediu informações sobre registro profissional de Isabela Silva, enfermeira. Nada. Ligou para o Corém, o Conselho Regional de Enfermagem. Isabela não tinha registro profissional em lugar nenhum. Buscou nos correios o endereço que ela tinha dado como residência anterior. O endereço não existia, era um terreno vazio. Quando ele me mostrou tudo isso impresso, comecei a suar frio. Como eu não tinha investigado essas coisas básicas antes de casar. Na quarta-feira, Reinaldo investigou a presença digital dela. Antes de março de 2018, Isabela não existia online. Nenhuma foto, nenhum perfil em rede social, nenhum amigo marcando ela em nada, nenhuma menção em lugar nenhum. Como uma mulher de 29 anos em 2018 não tem absolutamente nada na internet. Nem uma foto de formatura, nem um comentário em algum site, nada. Era como se ela tivesse sido criada do zero em março, especificamente para me conhecer. Na quinta-feira de manhã, o telefone tocou. Era uma irmã de Campinas chamada Andréia. Ela tinha visto foto de Isabela no Facebook de alguém da nossa igreja. Sua voz estava trêmula. Pastor Reinaldo, em 2015 essa mulher destruiu nossa igreja em Valinhos. Ela usava outro nome, Carolina. Casou com nosso pastor, a igreja rachou em 6 meses. Ele teve depressão severa e tentou suicídio. Depois ela simplesmente desapareceu, levou dinheiro e documentos da igreja. Reinaldo pediu que ela mandasse fotos. Quando as fotos chegaram, não havia dúvida. Era Isabela. Reinaldo ligou para o pastor de Valinhos, pastor Augusto. O homem começou a chorar no telefone. Contou a história toda. Como ela chegou no retiro da igreja em 2015, fingindo conversão, como foi perfeita nos primeiros meses, como tudo começou a desmoronar. Membros saindo, dinheiro sumindo, pesadelos coletivos, presenças estranhas. Quando ele finalmente descobriu que ela não era quem dizia ser, já estava em depressão profunda, a igreja destruída. Ele tentou suicídio com remédios, sobreviveu por pouco. Carolina
Ou Isabela desapareceu no dia seguinte sem deixar rastro. Enquanto Reinaldo investigava, minha mãe fez algo por conta própria. Foi na nossa casa numa quinta-feira de tarde, quando Isabela tinha saído para fazer compras. Ela estava ajudando a limpar o quarto, dobrando roupas, quando achou algo estranho. Atrás da gaveta do guarda-roupa, preso com fita adesiva, tinha um caderno preto. Ela puxou, abriu e ficou gelada com o que viu. Ligou para mim tremendo. Filho, você precisa ver isso agora. Cheguei em casa em 15 minutos. Minha mãe me entregou o caderno com mãos trêmulas. A primeira página tinha uma lista de 23 nomes de membros da igreja. Ao lado de cada nome, anotações: fraco, influenciável, perigoso, resistente. Ao lado do nome da Júlia estava escrito em vermelho: perigo, afastar imediatamente. Ao lado do nome da minha mãe, obstáculo, neutralizar. E ao lado do nome de Gabriel, meu filho de 9 anos, remover. Senti meu estômago revirar. As páginas seguintes eram ainda piores. Estratégias escritas com letra caprichada. Ganhar confiança das mulheres primeiro, aparecer nos momentos de fraqueza dele, isolar das pessoas que enxergam. Quando a igreja estiver fraca, ele vai cair. Tinha símbolos estranhos desenhados, pareciam sigilos ocultistas. Tinha frases em latim que Reinaldo depois identificou como invocações. E tinha um diário perturbador. Hoje ele quase descobriu, mas consegui enganar. A criança é sensível demais, preciso me livrar dela. Ele está cego pelo sentimento, é perfeito. A última página era a mais chocante. Estava escrito com letra diferente, mais tremida, como se tivesse sido escrito em sofrimento. Quando ele estiver completamente quebrado, minha dívida será paga. Eles prometeram minha liberdade após 3 pastores. Marcelo é o terceiro. Li aquilo 3 vezes, tentando processar. 3 pastores. Ela tinha destruído outros 2 antes de mim. E eu era um alvo, não um acaso. Tudo tinha sido planejado, calculado, executado friamente. Quando terminei de ler o caderno, vomitei. Corri para o banheiro e vomitei tudo, corpo tremendo, suor frio descendo. Minha mãe entrou, segurou meu cabelo, chorou comigo. Ela disse baixinho: filho, você foi enganado, mas não é culpa sua. O diabo é mentiroso desde o princípio. Eu chorei como não chorava desde a morte da minha primeira esposa. Chorei pela igreja destruída, pelo meu filho traumatizado, pela minha cegueira, pelo tempo perdido. Reinaldo chegou meia hora depois. Mostrei o caderno para ele. Ele leu em silêncio, rosto cada vez mais sério. Quando terminou, fechou o caderno e disse: Marcelo, precisamos confrontar ela. Mas não pode ser impulsivo, tem que ser com sabedoria, oração e testemunhas. Ela vai negar tudo, vai chorar, vai manipular. Você precisa estar preparado para ver a máscara cair completamente. Perguntei quando. Ele respondeu: domingo, após o culto. Vamos fazer na igreja, com liderança presente, com intercessores orando nas salas ao lado. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Isabela continuava agindo normalmente, sendo carinhosa, fazendo comida, perguntando como eu estava. Toda vez que ela me tocava, minha pele arrepiava. Toda vez que ela sorria, eu via a máscara. Dormi no sofá da sala o resto da semana, dizendo que estava com insônia e não queria atrapalhar o sono dela. Gabriel ficou com minha mãe até domingo. E eu passei os dias orando, pedindo força para enfrentar o que estava por vir, sabendo que domingo seria o dia em que a verdade finalmente seria escancarada. Domingo, 14 de outubro de 2018. Preguei pela última vez sem Isabela saber que eu tinha descoberto tudo. O tema, ironicamente, era sobre conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Ela estava sentada na primeira fila, sorrindo, cantando, levantando as mãos no louvor, sendo a esposa pastoral perfeita. Eu tremia enquanto pregava, mãos suando, voz falhando.
Cada vez que olhava para ela, via a máscara, via a mentira, via a destruição que ela tinha causado. Ao final do culto, respirei fundo e disse: Isabela, preciso falar com você no gabinete pastoral. Vi o rosto dela mudar por uma fração de segundo. Um lampejo de algo parecido com pânico. Mas ela se recompôs rápido, sorriu e disse: Claro, amor, tudo bem. Caminhamos até o gabinete. Quando abri a porta, ela viu que não estávamos sozinhos. Pastor Reinaldo estava sentado na mesa, minha mãe, Dona Célia, em pé no canto. Na sala ao lado, Júlia e 4 intercessores oravam sem parar. Dava para ouvir o murmúrio baixinho das línguas espirituais através da parede. Isabela parou na porta. Olhou para cada um de nós, calculando. Perguntou com voz controlada: O que é isso? Uma reunião sobre mim sem me avisar? Fechei a porta atrás dela. Peguei o caderno preto que estava sobre a mesa e coloquei na frente dela. Vi toda a cor sumir do rosto dela. Mas em 2 segundos ela se recompôs. Ficou vermelha de raiva fingida e disse alto: Você mexeu nas minhas coisas? Você invadiu minha privacidade? Como você ousa? Ela chorou. Lágrimas reais descendo, voz tremendo, corpo trêmulo. Disse que o caderno era diário pessoal mal interpretado, que eu tinha distorcido tudo, que era absurdo me voltar contra ela daquele jeito. Por um segundo, quase acreditei de novo. Ela era tão convincente, tão real nas lágrimas. Mas aí Reinaldo abriu a pasta dele e começou a colocar papéis sobre a mesa. Prints da busca no Corém mostrando que ela não era enfermeira registrada. Consulta aos Correios mostrando que o endereço dela não existia. Fotos dela como Carolina em 2015 ao lado do pastor Augusto. Quando ela viu as fotos, algo quebrou. A máscara caiu por 3 segundos completos. O olhar mudou completamente, ficou frio, calculista, vazio de qualquer emoção humana. Ela olhou para mim com aqueles olhos vazios e sorriu. Não foi sorriso normal, foi sorriso perturbador, sem vida, mecânico. Depois piscou e as lágrimas voltaram, mas eu tinha visto. Tinha visto o que estava por baixo da máscara. Reinaldo ligou o notebook. A tela mostrava o pastor Augusto em videochamada de Valinhos. Quando Isabela viu ele na tela, o corpo inteiro ficou rígido. Augusto disse com voz trêmula, mas firme: Alô, Carolina, ou você prefere Isabela agora? Ela começou a rir. Uma risada estranha, aguda, que ecoou no gabinete pequeno e fez minha pele arrepiar. Você não entende nada, ela disse entre risadas. Nada. Isabela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Tentou ir para a porta, mas eu tranquei. Bloqueei a saída com meu corpo e disse com voz que não reconheci como minha: Você só sai daqui depois de falar a verdade. Eu mereço isso. Gabriel merece isso. Todas as pessoas que você destruiu merecem isso. Ela parou, ficou de costas pra gente por 1 minuto inteiro. O silêncio era sufocante. Então ela começou a rir de novo, aquela risada seca e assustadora. A temperatura da sala caiu. Todos sentimos. Dava para ver a respiração. Isabela ficou em silêncio absoluto, de costas, completamente imóvel. Minha mãe começou a orar em línguas baixinho. O murmúrio das intercessoras na sala ao lado ficou mais alto, mais intenso. Quando Isabela se virou, os olhos estavam diferentes. Abertos, mas vazios, como se não tivesse ninguém ali. A voz que saiu era dela, mas o tom era diferente, mais grave, mais pausado. Vocês acham que ela é vítima? A voz disse com desdém. Ela nos procurou. Ela abriu a porta. Ela escolheu isso. Reinaldo se levantou, colocou a mão na Bíblia sobre a mesa e disse com autoridade: Em nome de Jesus Cristo, a quem ela pertence? O silêncio durou 2 minutos que pareceram horas. Apenas o som da respiração pesada de Isabela e das orações na sala ao lado. Reinaldo repetiu 3 vezes, cada vez mais alto, cada vez com mais autoridade. Isabela piscou várias vezes rapidamente, como acordando de um transe. Caiu de joelhos no chão e começou a soluçar.
Não era choro manipulador dessa vez. Era choro profundo, quebrantado, de alguém que estava presa há muito tempo. Ela disse com voz fraca, quase sussurrando, a Jesus. Ela pertence a Jesus. E então a represa quebrou. Ela começou a falar e não parou por 2 horas. Entre soluços, Isabela contou tudo. Disse que se chamava realmente Isabela, que em 2008, com 19 anos, tinha consultado um feiticeiro em Campinas por causa de um namorado que tinha terminado com ela. Fizeram um ritual de amarração numa sexta-feira à noite. Mataram uma galinha preta, usaram sangue, fizeram um círculo no chão. Ela assinou um papel com o próprio sangue, falou o nome do namorado 7 vezes. No momento que assinou, sentiu algo entrar nela. Um frio que desceu pela espinha e se espalhou pelo corpo todo. O namorado, Tiago, voltou em 3 dias, mas ela tinha mudado. Começou a ter pensamentos que não eram seus, sonhos com um homem de preto que dava ordens. Tiago percebeu que ela estava diferente, começou a se afastar, entrou em depressão. 4 meses depois do ritual, Tiago se suicidou. Ele tinha 23 anos. Isabela tentou se matar 3 vezes depois disso, mas não conseguia. Era como se algo a impedisse. Os sonhos pioraram. O homem de preto disse que ela tinha uma dívida, destruir 3 homens de Deus, então estaria livre. Ela não queria, jurou que não queria, mas era como se não tivesse controle. Em 2011, destruiu o pastor Roberto em Campinas. Fingiu conversão, casou, destruiu ele e a igreja em 6 meses. Em 2015, pastor Augusto em Valinhos. A mesma coisa. Ela olhou para a tela do notebook, para o rosto de Augusto e disse chorando, eu amava você, mas ao mesmo tempo queria te destruir. Eram 2 sentimentos ao mesmo tempo. Me perdoa. Augusto, com lágrimas, disse, eu te perdoo, Isabela. Você também foi vítima. E em 2018, eu era o terceiro. Ela me conheceu no retiro porque uma voz tinha mandado. Disse que eu estava vulnerável, perfeito para o plano. Tudo foi calculado. As palavras certas, o momento certo, a história certa. E o pior, ela revelou quem tinha começado tudo. Minha tia Marlene, ela disse tremendo, foi ela quem me levou naquele lugar. O pai dela tinha sido pastor e tinha abandonado a família quando ela era criança. Ela criou ódio de evangélicos. Me usou como ferramenta de vingança. Ela sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Isabela falou por 2 horas seguidas. Revelou nomes, datas, rituais, estratégias. Como manipulava, como identificava fraquezas, como destruía por dentro. Durante a confissão, ela teve 3 apagões. Parava de falar. Olhar ficava vazio. 30 segundos de silêncio absoluto. Voltava confusa perguntando o que estava falando. Reinaldo explicava que estavam tentando impedir a libertação dela. Na 3ª vez ela gritou, não, eu vou falar tudo, eu quero ser livre. Quando terminou, Isabela estava exausta, rosto inchado de tanto chorar, voz rouca. Mas havia algo diferente nos olhos, uma luz fraca, mas presente. Ela olhou para mim e disse, eu te usei, te manipulei, planejei tua destruição. Mas eu também te amei de verdade. Estou confusa, não sei mais quem eu sou. Segurei as mãos dela que estavam geladas e disse, você pode ser livre. Jesus é maior que qualquer pacto. Reinaldo fechou a Bíblia e disse, o processo de libertação começa agora. Mas preciso ser honesto, vai ser muito difícil. Você está disposta? Isabela olhou para cada um de nós e disse com convicção pela primeira vez, estou. Isabela se mudou temporariamente para a casa da minha mãe. Não podia ficar comigo durante o processo. Precisava de espaço e supervisão constante. Expliquei a situação para a liderança da igreja. O choque foi geral, mas decidiram apoiar. Convocamos 8 intercessores experientes, pessoas que tinham anos de ministério de libertação.
Todos entraram em jejum de 7 dias. Limpamos uma sala da igreja com oração, ungimos as paredes com óleo, consagramos cada canto. Pastor Reinaldo trouxe o pastor Samuel de Goiânia, um homem de 60 anos que tinha 30 anos de experiência em batalha espiritual. Isabela passou aquela semana lendo os evangelhos compulsivamente. Via ela sentada na sala da minha mãe, Bíblia aberta, lágrimas caindo nas páginas. Ela escreveu uma carta para Gabriel pedindo perdão, detalhando tudo o que tinha feito, mesmo sabendo que ele era criança demais para entender. Teve crises diárias, dores de cabeça intensas, náuseas, vontade desesperada de fugir. 2 vezes tentou sair correndo da casa. Minha mãe teve que segurá-la fisicamente. Mas toda vez que a crise passava, Isabela dizia a mesma coisa. Eu não vou desistir, eu quero ser livre. Marcamos para começar na sexta-feira, 19 de outubro, às 6 da tarde. Quando chegou o dia, Isabela estava apavorada, mas determinada. Entrou na sala segurando uma Bíblia e a cruz de madeira que minha mãe tinha dado. A equipe estava completa. Eu, Reinaldo, pastor Samuel, minha mãe, mais 5 intercessores. Começamos com 1 hora de louvor. Isabela tentou cantar junto, mas as palavras travavam na garganta. Era como se algo físico impedisse ela de louvar. Pastor Samuel abriu em Salmo 91, leu em voz alta e clara. Então olhou para Isabela e disse: Você precisa renunciar verbalmente o que foi feito em 2008. Isabela respirou fundo, mãos tremendo, e começou. Eu renuncio o ritual. Eu renuncio o... Ela travou. Tentou 4 vezes. Não conseguia terminar a frase. Começou a sentir dor física no peito, como se algo estivesse apertando por dentro. Colocou a mão no peito, ofegante, suando. Samuel se levantou, colocou a mão na testa dela e disse com autoridade: Em nome de Jesus, ela vai falar. Isabela gritou com uma força que não parecia vir dela. Eu renuncio o ritual de 2008, renuncio o pacto, renuncio o sangue derramado, quebro todo o acordo feito naquele dia. Imediatamente, ela vomitou. Foi violento, inesperado. Vomitou um líquido escuro com cheiro forte, estranho, que fez minha mãe e 2 intercessoras recuarem. Limpamos, demos água para ela e continuamos. Depois de vomitar, Isabela ficou em silêncio por 20 minutos. Sentada na cadeira, olhar completamente vazio, não respondia quando chamávamos o nome dela. A temperatura da sala caiu. Todos sentimos o frio. As intercessoras aumentaram o volume da oração em línguas. De repente, Isabela piscou várias vezes. Olhou ao redor confusa. O que aconteceu? Por que parei de falar? Reinaldo explicou que era resistência espiritual, que ela precisava continuar lutando. Ela renunciou à amarração sobre Tiago, pediu perdão por ter manipulado a vida dele, pelo suicídio que tinha causado. Chorou por 40 minutos seguidos, um choro profundo de quem estava liberando 10 anos de culpa. Segurei a mão dela o tempo todo, sentindo ela tremer. Fizemos mais 2 horas de oração e renúncias menores. Quando terminamos a primeira noite, eram 11 da noite. Isabela estava exausta, mas consciente. Pastor Samuel disse: Foi um bom começo, mas o mais difícil vem amanhã. Sábado, 20 de outubro, foi o dia mais pesado. Isabela acordou com febre de 38,5 graus, sem estar doente. O corpo dolorido como se tivesse apanhado, músculos rígidos, manchas roxas nos braços que não tinham explicação. Ela disse chorando: Não vou conseguir. Ajoelhei na frente dela. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. Você já chegou até aqui, Deus vai completar a obra. Das 10 da manhã às 2 da tarde, Isabela renunciou os 3 pactos. Primeiro, o pastor Roberto de Campinas. Teve que falar em voz alta o que tinha feito. Eu seduzi o pastor Roberto com intenção de destruir. Usei feitiços de atração, manipulei sentimentos, destruí a vida dele e a igreja. Ela vomitou de novo.
Precisou de 40 minutos para conseguir renunciar completamente. Segundo, o pastor Augusto, que estava em videochamada. Quando ela pediu perdão e ele disse que perdoava, todos na sala choraram. O terceiro pacto era comigo. Foi o mais difícil. Ela olhou nos meus olhos, lágrimas escorrendo. Eu te usei, te manipulei, planejei tua destruição. Usei teu filho, usei tua solidão, usei tua boa vontade. Mas eu também te amei de verdade. Estou confusa, não sei separar o que era real do que era manipulação. Chorei também. Disse para ela: eu te perdoo, Isabela, e quero reconstruir, mas com a verdadeira você, não a máscara. Ela desabou e chorou por mais de 1 hora. Às 3 da tarde, pastor Samuel disse: agora vamos confrontar diretamente. Ele ordenou com voz firme: toda entidade que está em aliança com Isabela, manifeste-se em nome de Jesus. Isabela ficou rígida na cadeira, olhos fechados. A voz que saiu não era exatamente dela. O tom era mais grave. Ela assinou: ela é nossa. Samuel repetiu 3 vezes com autoridade crescente: em nome de Jesus Cristo, a quem ela pertence. No terceiro comando, Isabela abriu os olhos, já normal, e disse com convicção: a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Das 7 às 10 da noite, trabalhamos o perdão à tia. Isabela gritou que nunca ia perdoar, que a tia tinha destruído a vida dela propositalmente, que merecia ir para o inferno. Levou 3 horas de ministração, de palavra, de oração. Finalmente, exausta, ela disse: eu perdoo minha tia Marlene. Entrego ela nas mãos de Deus. Renuncio todo ressentimento. No exato momento que ela falou isso, um cheiro forte de enxofre encheu a sala. 5 pessoas confirmaram sentir. O cheiro era tão forte que algumas intercessoras saíram para respirar. Em 10 segundos, sumiu completamente. Isabela dormiu 12 horas seguidas naquela noite. No domingo de manhã, acordou diferente. O rosto tinha paz. Os olhos tinham brilho. O dia 3 não foi de confronto, foi de selamento. Pastor Samuel ungiu a testa dela com óleo, orou proteção e autoridade em Cristo. Todos impuseram mãos sobre ela, declarando que o que Deus libertou ninguém mais prende. Isabela falou em línguas pela primeira vez na vida, genuíno, fluente, com lágrimas de alegria. Durante o louvor final, Isabela caiu de joelhos e chorou por 40 minutos. Ninguém tocou nela, apenas deixamos Deus trabalhar. Quando levantou, o rosto estava transfigurado. Ela disse sorrindo: eu senti Jesus me abraçando. Senti braços reais ao meu redor, quentes, seguros. Ouvi uma voz dizendo que sou filha amada. Vi luz brilhante me envolvendo. Pela primeira vez em 10 anos, me senti limpa. Completamente limpa. Isabela testemunhou para a igreja na tarde daquele domingo, 21 de outubro. 150 pessoas presentes em silêncio absoluto. Ela contou tudo, não escondeu nada. O ritual aos 19 anos, a morte de Tiago, os 3 pastores que destruiu, as estratégias de manipulação, o caderno com os nomes. Quando terminou de falar, metade da igreja se levantou para abraçar ela. A outra metade ainda processava, alguns com lágrimas, outros com expressão de choque. Gabriel estava sentado na primeira fila comigo. No final do testemunho, ele se levantou, caminhou até Isabela e estendeu a mãozinha. Agora você é de Jesus de verdade, né? Isabela ajoelhou na altura dele, segurou as mãozinhas pequenas e disse chorando: sou Gabriel, agora sou de verdade. Me perdoa por tudo que fiz com você, por todo o medo que causei. Vou passar o resto da vida compensando. Gabriel olhou para mim, olhou para ela e disse algo que me quebrou. Se Jesus perdoou você, eu também perdoo. Mas tia, não faz mais coisas ruins, tá? Ela prometeu entre lágrimas, abraçou meu filho e ali começou a restauração real. Isabela continuou morando com minha mãe pelos próximos 2 meses. Fez acompanhamento semanal com o pastor Samuel,
por videoconferência, sessões de cura interior tratando trauma, culpa e vergonha. Ela procurou a família do Tiago pessoalmente em Campinas. Foi recebida com hostilidade, a mãe dele cuspiu na cara dela e bateu a porta. Isabela voltou chorando, mas disse: "Eu fiz minha parte, o resto é com Deus." Começou a trabalhar como cuidadora de idosos, conseguiu documentos verdadeiros, regularizou tudo que era mentira na vida dela. A restauração com Gabriel foi lenta e sábia. Primeiro encontro foi só 30 minutos no parque, comigo presente, brincando no balanço. Gabriel tinha medo ainda, ficava perto de mim o tempo todo, mas aos poucos relaxava. Isabela respeitou o tempo dele, não forçou nada. Escreveu cartas semanais pedindo perdão, desenhando corações e flores. Em 6 semanas, Gabriel aceitou jantar com ela em casa. Em 8 semanas, ele disse algo que me encheu de esperança. "Pai, acho que ela mudou de verdade. Passei 2 meses orando se devia continuar o casamento. Biblicamente, eu tinha motivo para divórcio. Manipulação, mentira, identidade falsa, destruição proposital. Pastor Reinaldo disse isso claramente. Mas toda vez que orava, sentia Deus dizendo: restaure. Conversei com Gabriel numa noite, só nós dois. Filho, o que você acha? Se a gente tentar de novo com a Isabela? Ele pensou por um tempo longo e respondeu com aquela sabedoria de criança: se ela é nova agora, pai, acho que podemos tentar. Jesus faz as pessoas novas, né? Começamos a namorar de novo em janeiro de 2019. Era estranho começar do zero com alguém que eu já tinha casado, mas dessa vez era diferente, era real. Levei ela para tomar sorvete no Bosque Fábio Barreto. Fomos no cinema ver filme gospel. Caminhamos no parque conversando sobre sonhos e medos. Isabela contou a história verdadeira dela. Infância com pais problemáticos, pai ausente, mãe alcoólatra, solidão profunda que a levou ao desespero. Comecei a entender a mulher real por trás da máscara. Em abril, eu pedi ela em namoro oficialmente. Fomos para o Mirante do Cristo Redentor de Ribeirão, aquela estátua linda que dá para ver a cidade inteira. Gabriel estava junto, segurando uma caixinha que eu tinha dado para ele. Ajoelhei, segurei a mão dela e disse: Isabela, eu quero namorar você, a verdadeira você, a mulher que Deus resgatou, não a máscara que o diabo criou. Você aceita? Ela chorou, riu, acenou que sim. Gabriel entregou a caixinha com um anel simples. Ali, com a cidade iluminada embaixo de nós, começamos de verdade. Em maio, pedi ela em casamento de novo. Mesma proposta, mesmo lugar, mas agora com anel de noivado. Marcamos a renovação de votos para o dia 15 de junho de 2019, exatamente um ano depois do primeiro casamento. Fizemos aconselhamento pré-matrimonial completo. Trabalhamos expectativas, limites, traumas, planos. Isabela fez questão de uma coisa: quero vestido branco de novo, pastor, para simbolizar que sou nova criatura, que o velho já passou. 15 de junho chegou. Mesma igreja, mesmo altar, mas tudo completamente diferente. 300 pessoas presentes, o templo lotado, gente em pé no fundo. Pastor Samuel veio de Goiânia celebrar. Pastor Augusto veio de Valinhos, coisa que emocionou todo mundo. Gabriel levou as alianças vestido de pajem, orgulhoso, sorrindo. Minha mãe deu a bênção com mãos erguidas. Agora sim, minha filha, agora sim. Bem-vinda à família de verdade. Durante os votos, Isabela testemunhou brevemente para a igreja lotada. Há um ano, eu estava no inferno, literalmente presa, escrava, destruindo tudo que tocava. Hoje estou livre, livre de verdade. E esse homem aqui me amou quando eu não merecia amor. Mas Deus me amou primeiro. Se vocês estão passando por algo, se estão presos em algo, saibam que não existe caso perdido para Deus. A igreja inteira se levantou aplaudindo, muitos chorando, alguns levantando as mãos em adoração.
A igreja cresceu 60% em 6 meses. De 150 membros, pulamos para 240. Pessoas vinham de outras cidades buscar ajuda depois de ouvir nosso testemunho. Criamos o Ministério Restauração, especializado em libertação e cura interior. Isabela lidera grupo de mulheres em opressão espiritual. E ver ela ministrando libertação para outras pessoas é uma das coisas mais lindas que já vi. Nos tornamos referência regional. Outras igrejas nos chamam para dar palestras, compartilhar a história. Ajudamos a restaurar 3 pastores que estavam em situações similares, casamentos destruídos por manipulação espiritual. Isabela escreveu carta pública pedindo perdão ao pastor Roberto, o primeiro que ela destruiu. Levou 1 ano, mas ele respondeu: "Eu te perdoo." Isabela, use sua história para libertar outros. Pastor Augusto se tornou amigo nosso, vem nos visitar, janta em casa. Ver os 3 juntos, os 3 alvos dela, agora unidos em ministério, é testemunho vivo de que Deus restaura o que o diabo roubou. Gabriel hoje tem 10 anos. Superou os traumas, voltou a sorrir, voltou a ser criança de verdade. Dorme até hoje com a Bíblia aberta em Salmo 91 ao lado da cama. E foi ele quem ensinou isso para Isabela. Quando você tiver medo de noite, lê isso aqui. Jesus protege a gente. Desde maio, ele chama Isabela de mãe. A primeira vez que ouvi, chorei. Vi meu filho abraçando ela e dizendo: "Te amo, mãe. Você é a melhor mãe que Jesus podia ter me dado." Hoje, quando conto essa história, muita gente pergunta: "Pastor, como você não viu os sinais?" E eu respondo com honestidade: porque o diabo não vem com chifres e rabo. Ele vem bonito, espiritual, com tudo que você pediu para Deus. A diferença está no discernimento espiritual e em ouvir quem Deus coloca para te alertar. Eu ignorei minha mãe, ignorei Júlia, ignorei meu próprio filho. Quase perdi tudo por orgulho e teimosia. Isabela sempre termina o testemunho dizendo: "Eu era uma arma nas mãos do diabo para destruir. Passei 10 anos como escrava, destruí 3 pastores, 3 igrejas, causei uma morte. Mas Jesus me alcançou no fundo do poço e me transformou em ferramenta de libertação. Se Deus fez isso comigo, que destruí tanto, Ele pode fazer por qualquer pessoa. Não existe caso perdido para Deus." E Gabriel sempre adiciona com aquela simplicidade de criança: "Jesus mudou ela. Ela estava quebrada, mas Jesus consertou." É isso que Jesus faz, né, Pai? 1 ano depois da renovação de votos, estamos aqui. Casamento restaurado, filho feliz, igreja crescendo, ministério transformado. Tenho cicatrizes? Tenho. A batalha deixou marcas. Mas também tenho testemunho. Tenho prova viva de que o sangue de Jesus é mais forte que qualquer pacto, qualquer maldição, qualquer corrente. E toda vez que vejo Isabela ministrando libertação para alguém, usando a própria história de prisão para libertar outros, eu sei que valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada noite de oração, cada momento de dúvida. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma em propósito.